Salmo 117, um dos salmos, um dos capítulos menores do Velho Testamento, consta apenas de 2 versículos, Salmo 117. Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Vamos orar, irmãos, nesse instante, dando início ao culto desta noite. É um culto missionário, né? Nós estamos aqui falar sobre a obra de Deus, então vamos estar pedindo a direção de Deus para as nossas vidas. Nosso Deus e Pai, nós expressamos a Ti nosso louvor, a nossa adoração, porque Tu nos criaste para essa finalidade, Tu nos criaste para a glória do Teu nome, para o louvor da Tua glória, e queremos nesta noite, Pai, através desse culto, expressar este louvor e pedimos, Pai, que Tu recebas, não porque somos bons ou merecemos, mas por causa do Teu nome, por causa da Tua glória, porque Tu és o Senhor. Amém. Nós Te agradecemos, ó Pai, pela vida, Te agradecemos pela semana, Te agradecemos, Pai, pelas oportunidades que nos dás de vivermos, ó Deus, na Tua presença, de fazermos aquilo que agrada ao Teu santo nome. Amém. Abençoe o Teu povo aqui reunido nesta noite, que todo esse culto, do começo ao fim, esteja voltado unicamente para a glória e o louvor do Teu santo nome. Amém. Nós oramos com gratidão no nome de Jesus. Amém. Vamos cantar, irmãos, o hino 377. Eu não sei porque de Deus o amor a mim se revelou, mas Deus sabe, né? Tudo que Ele fez e continua fazendo por nós. 377, os irmãos que não tiverem cantor cristão vão acompanhar aí no telão.
5. Participarmos agora da leitura da palavra de Deus em Atos capítulo 20, de 20 a 27. Eu vou iniciar e em seguida a congregação, pedindo aos irmãos que leiam com bastante ênfase, porque nós estamos lendo a palavra de Deus e ela merece, Deus merece o melhor de nós. Jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vou ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando dando a Deus como amigos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus,
para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Que Deus aplique aos nossos corações a leitura de sua palavra. Vou convidar o irmão Abner ao microfone para nos dirigir a Deus com uma palavra de oração. Boa noite, irmãos. Vamos orar. Nosso Deus e eterno Pai, chegamos diante do Teu trono, da Tua graça, da onde o Senhor nos atende em tempo oportuno, Amém. colocando diante do Senhor todos os nossos pedidos de oração. Amém. Temos várias pessoas enfermas, temos várias pessoas passando por um problema de desemprego, pessoas com problema de relacionamentos conjugais, com algumas dificuldades. Que o Senhor visite a cada um deles, trabalhando em seus corações, para que possam glorificar a Deus em toda a vossa maneira de viver, inclusive nos problemas enfrentados, Senhor. Nós pedimos também por aqueles que estiverem nos visitando, que o Senhor toque nesses corações, que o Senhor fale a esses corações e que eles possam sentir o Teu amor por eles, Senhor. Amém. Nós também pedimos pelo Teu povo que aqui está, que ouvindo a Tua palavra, Senhor, possam ser aperfeiçoados para a Tua honra e a Tua glória. Amém. Ser com todo esse culto, ser com as pessoas que estão nos vendo e ouvindo pela internet, seja lá em suas casas, num hotel, talvez até em algum local, jantando, mas que o Senhor possa estar ali falando aos seus corações. Amém. E que o Senhor possa curar aqueles que precisam de cura. E que o Senhor venha salvar aqueles que precisam de salvação. Amém. Seja com esse culto, Senhor, e a nossa adoração, que o Senhor nos ajude a cada dia a andarmos te agradando em todas as coisas. Pois é em nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador, o nosso Redentor, que pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Pode assentar, irmãos. Convidar a irmã Sônia para apresentar os nossos visitantes. Graça e paz. Amém. Nós gostaríamos de conhecer os nossos visitantes que estão aqui nesta noite nos dando alegria. Vamos começar o nosso irmão Abner, né? Que, por gentileza, irmão, fique em pé. Ele já esteve aqui, né, algumas vezes, mas sempre para nós é uma alegria recebê-lo aqui. Muito obrigada, que Deus abençoe sua vida grandemente. Obrigada. Temos aqui um banco inteiro, por gentileza, todos poderiam ficar em pé. O nome do irmão? Jorge. Júlia? Cláudia. Edilson, muito obrigada pela presença de vocês. É uma alegria muito grande tê-los aqui conosco. Que Deus os abençoe grandemente. Obrigada. Vamos lá no banco do irmão Pedro, né? Os netos e bisnetos aqui, fiquem em pé. Esqueci o nome dele. Aqui, vamos lá. Você, Dan Regis. Olha aqui, muito obrigada pela sua visita. Você... Raquel, Alice, você pode falar o nome dessas crianças lindas aí? Thales, Mirelle, Vitória, Nicole. Depois de uma certa idade é assim, viu, Nicole? Desculpa-me. E Valentina. Tem lá o Júlia aí. O Cláudio, olha lá, Cláudio foi meu colega de trabalho no hospital. Obrigada pela presença. Olha aí. Obrigada, Cláudio, obrigada a todos vocês, podeis assentar-vos. É uma alegria muito grande recebê-los, não tenha dúvida, viu?
O nosso coração se alegra e o de Deus mais ainda. Temos mais, lá atrás temos os avós do Raul. Os avós do Raul, por gentileza, mais uma vez estão nos dando alegria. E o tio do Raul. Muito obrigada pela presença de vocês aqui conosco. É uma alegria, uma honra recebê-los. Sintam-se em casa. E Deus os abençoe grandemente. Mais alguém que eu estou esquecendo? Então, em nome da Primeira Igreja Batista de Paulínia, eu agradeço a todos a presença e as portas da nossa igreja estarão sempre abertas para recebê-los. Que Deus os abençoe. Amém. Nós vamos agora passar a parte dos dízimos e ofertas. Hoje, como é um culto especial, não sei se nós podemos chamar culto gideônico, né? Com a presença de alguns gideões e alguns com as suas esposas. Então, os dízimos serão depositados no gasofilácio dos dízimos, e as ofertas hoje, como serão ofertas gideônicas, né? Serão depositadas aqui. Inclusive o irmão Zacarias esteve aqui pela manhã, ele não pôde estar à noite, mas deixou a oferta de missões dos Gideões para nós depositarmos aqui, tá bom? Nós vamos cantar então o hino 342, A Minha Cruz, e na medida em que cantarmos, os irmãos virão à frente depositar os dízimos e as ofertas, dízimos e ofertas dos Gideões internacionais. 342. Nesse momento, a nossa irmã Gessi trouxe um bisneto, bisneto,
para ser apresentado. Nós vamos orar por essa criança agora. E as crianças acho que vão cantar também. Não sei se são as crianças. Vou convidar toda a família que vem à frente nesse momento, para que nós oremos por essa criança. Peçamos as bênçãos de Deus sobre ela. Podem vir à frente, toda a família. A Gessi, pode vir à frente. Pedro. Família, a prole do irmão Pedro cada dia cresce, né? Acho que ele já perdeu as contas de quantos netos, filhos, ele ainda lembra quantos tem, né? A irmã Gessi deve lembrar quantos netos, bisnetos. 7 netos e 20 netos. 20 netos e 7 bisnetos. Pensa, né? Então, como é o nome da criança? Liz. Nós vamos orar pela Liz nesse momento. Eu sei que eu vou pegá-la na hora da oração, porque às vezes a criança estranha a minha voz grave, né? As crianças que nascem nos dias de hoje estão nascendo numa época muito difícil para a família, muito complicada, onde os valores da família têm sido menosprezados e preteridos por outras coisas. Então, a nossa preocupação com essa geração que está surgindo, que está nascendo, que está vindo a esse mundo, porque o futuro delas com certeza não será um futuro bom, e isso é profético, é escatológico. A Bíblia fala que por se multiplicar a iniquidade, não é? Os homens cada dia se afastarão de Deus. Cabe aos pais, às famílias, não é? Orientarem os seus filhos. As crianças, elas não têm condições próprias para se dirigirem, para viverem. Por isso, elas necessitam dos pais e também dos avós, né, para serem guiadas e orientadas nos caminhos do Senhor. Vamos então apresentar a Liz agora ao Senhor. Exato. Graças a Deus. Vamos ficar em pé, irmãos. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, nós apresentamos a Ti esta criança, a Liz, que está vindo a este mundo, ó Deus, e sabemos que os dias, o contexto em que ela está nascendo não é dos melhores, porque o mundo cada dia se degrada, cada dia piora, onde os valores da família vão sendo preteridos, desprezados, trocados, ó Deus, por coisas que não têm valor. Mas nós te pedimos por esta criança, que o Senhor a ajude, que o Senhor a abençoe o seu desenvolvimento físico, emocional e espiritual. Que o Senhor possa orientar os seus pais na criação dela, na educação, para que ela cresça no ambiente onde a tua palavra seja praticada. Amém. E onde Jesus Cristo seja honrado. Amém. Que o Senhor possa lhe dar saúde, para que ela cresça saudável, se torne, ó Deus, no futuro, uma adulta, Senhor Deus, sem problemas de saúde, e que ela cresça principalmente para a glória do teu santo nome, em o nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir agora quem é que vai. Não? Tá bom. O pastor pediu para fazer uma apresentação na última hora do dia, para discussão. Sim, na hora dos pais. Tá bom. Eu tenho que trocar ele. Tá certo. Tá bom. Podem sentar, irmãos.
Agenor vai participar nesse momento, vamos dar oportunidade. Eu quero louvar a Deus com uma música que o nosso irmão, que já está na glória, Luiz Carvalho, gostava muito de cantar. O Senhor da Ceifa está chamando. Fala a Deus. O Senhor da Ceifa está chamando. Quem quer ir por mim a procurar? Almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Fala a Deus, fala a Deus. Toca-me no brasa do altar. Fala a Deus, fala a Deus. Sem alegre atendo teu mandar. Muitos são os que vão espiando, sem ter esperança de perder. Vai depressa lhes anunciando que Jesus os leva para os céus. Fala a Deus, fala a Deus. Toca-me no brasa do altar. Fala a Deus. Sim, alegre atendo ao teu mandar. Breve os trabalhos serão duros, bênção bons servos desfrutar. E Jesus o salvará bendito, essa glória espero alcançar. Fala a Deus, fala a Deus. Toca-me no brasa do altar. Fala a Deus, fala a Deus. Sim, alegre atendo ao teu mandar. Estamos aguardando a irmã Gessi. Se as crianças já estiverem prontas, já? Por causa do nosso tempo aqui. Então vamos chamar o irmão Pedro. Hoje temos que aproveitar o máximo tempo para os nossos gideões, né? Eles precisam ter um tempo maior para expor a mensagem deles, os desafios. Agradeço a Deus pela oportunidade. É um prazer que eu tenho na minha vida de poder estar aqui sempre louvando o nome do nosso Deus, né? Apesar de no seu cantor, para Deus sou especial. E boa noite para os irmãos, né?
tanta tristeza no peito, os meus olhos começam a chorar. Quando eu acho que não tem mais jeito, a vontade é desanimar e campar num canto sozinho. Me pergunto, meu Deus, o que será? É tão longe o fim do caminho, quem me dá força para caminhar? Já orei, já chorei, mas não adiantou. Já pedi até na madrugada, o Senhor não me abençoou. Aí então, sinta alguém bem pertinho de mim, que me fala baixinho assim: estou aqui, sou Jesus, teu Senhor. Vim pra te ajudar, não precisa se preocupar. Sou um Deus que jamais falhará. Estou pronto a te responder. Não sou de atrasar, também não chego a adiantar. Sempre venho no horário marcado e não deixo você perecer. Vim pra te ajudar, não precisa se preocupar. Sou um Deus que jamais falhará. Estou pronto a te responder. Não sou de atrasar, também não chego a adiantar. Sempre venho no horário marcado e não deixo você perecer. Amém. Irmãos, é uma pecinha que as crianças vão apresentar, que era para apresentar o Dia das Mães, né? Mas o Dia das Mães é todos os dias, né? Todo dia é Dia das Mães. Mas o Dia das Mães para ela apresentar não deu para a gente vir. Mas é uma simples apresentação. A gente vai apresentar. Logo o personagem aparecer. Personagem. De lá. Por que você está chorando, menina? Porque eu quero as mamãe. Mas tua mãe quer chorar que sair e deixar você aqui sozinha? Sim, mas eu quero a minha mãe. Uma delas foi sua mãe? Não. Aquela dali é sua mãe? Não. E aquela? Também não. E aquela dali? Também não. Por que ela não é sua mãe? Porque a minha mãe é muito bonita. Mas elas não são bonitas? Não. Ela não aparece aqui na igreja, ela tá no pé, não? Ela tá assim, porque eu não sei o que ela tá. Ela é muito bonita. Ela é muito bonita. Vai. Você não falou que sua mãe era bonita?
falou pra mim que ela era muito rica. Ela é rica porque ela é serva de Deus, lê a Bíblia, cuida de mim, ela é minha mãe. Bem, para o filho, né? Não existe mãe feia. Todas as mães são bonitas. Muito bem. Neste momento, com muito prazer, nós passamos a palavra aos Gideões Internacionais. E o nosso irmão Edilson está com a palavra para dirigir a programação dos Gideões desta noite. Com muito prazer, nossa igreja nos recebe. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Como é bom poder estar aqui. Como é bom poder estar com os irmãos, com a família de Cristo, que nesse momento está reunida em tantos lugares, né, no Brasil. Tantas pessoas que estão reunidas e buscando adorar e louvar ao Senhor. É um prazer estar com os irmãos aqui para compartilhar um pouco do que é o trabalho dos Gideões. Muitos estão aqui já conhecem o nosso trabalho, mas nós queremos reforçar aquilo que tem sido feito e como o Senhor tem usado esses seus servos, defeituosos e pecadores como somos, mas pela graça de Deus o Senhor nos tem utilizado para levar a sua palavra. Como nós sabemos por que Ele nos escolheu, né, pastor? Mas Ele nos escolheu e tem nos dado essa missão de trazer a sua palavra e levar a sua mensagem a tantas pessoas. Nós vamos passar agora um vídeo. Eu queria que os irmãos prestassem bastante atenção. Jesus disse aos seus discípulos há muitos e muitos anos: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Esse versículo continua ecoando no coração de muita gente. Gente que assume o compromisso de propagar a palavra de Deus pelo mundo. É o que nós, Gideões Internacionais, fazemos. Somos uma associação sem fins lucrativos, formada por homens cristãos de negócios e profissionais liberais, servindo juntamente com as esposas. Exercemos nossa missão de levar outras pessoas a Jesus Cristo através do testemunho, evangelismo pessoal e distribuição de Novos Testamentos. A nossa associação nasceu nos Estados Unidos há mais de um século, em uma época de grandes transformações. Novas tecnologias como o carro, o avião e o telefone estavam impulsionando a economia mundial. E com a expansão das empresas, muitos homens viajavam a negócios. Longe de casa, hospedados em hotéis, se viam expostos às mais diferentes práticas contrárias à palavra de Deus. Visando alcançar com o Evangelho da Graça, nós, os Gideões, começamos a distribuir Bíblias na recepção de hotéis. Desde então, a igreja representada por diferentes denominações se envolve nesta missão participando financeiramente e apresentando membros que possam fazer parte desta obra semeadora da palavra, que atua onde a igreja, como instituição religiosa, tem dificuldades. Distribuímos graciosamente a palavra de Deus em diversos locais: hospitais, presídios, escolas, universidades. Nestes locais sempre há pessoas carentes do amor de Deus e que precisam conhecer a sua palavra. Hoje, somos mais de 280 mil gideões e suas esposas auxiliares, espalhados em mais de 200 países. Juntos, estamos construindo uma obra evangélica que ultrapassa fronteiras. Mais de 2 bilhões de Bíblias em 108 idiomas já foram distribuídas pelo mundo. Mas ainda há um grande desafio pela frente, porque um século depois do nosso surgimento, estamos novamente diante de um mundo que passa por uma profunda transformação. Saímos da era industrial para mergulhar na era do conhecimento e da conectividade. E mesmo com um mundo que traz inúmeras oportunidades, o ser humano continua sofrendo com um vazio na alma.
Um vazio que só Jesus pode preencher. Somos quase 8 bilhões de pessoas no mundo, mas nós cristãos somamos um pouco mais de 2 bilhões. Ainda há muita gente que precisa conhecer a salvação em Cristo Jesus. Aqui no Brasil, nossa associação está presente há mais de 60 anos. Já ultrapassamos 17 mil gideões e auxiliares que distribuíram mais de 200 milhões de exemplares do Novo Testamento. Mas ainda há muitos corações para serem tocados. São mais de 1000 municípios em que ainda não estamos presentes. Por isso, nosso desafio é ter recursos financeiros para a impressão de todos os exemplares do Novo Testamento que precisam ser distribuídos. Isso só poderá ser feito se a igreja for generosa em ofertar para este ministério. Assim sendo, cumpriremos um dos mandamentos dados pelo Senhor Jesus: semear a palavra de Deus, porque não existem obstáculos para aqueles que acreditam na graça de Deus. Amém? Amém. Meus irmãos, depois do vídeo não dá para falar muita coisa. Mas eu quero compartilhar com os irmãos aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas e tem utilizado os gideões internacionais, principalmente na nossa região, especificamente aqui, para estar levando a palavra de Deus. E nós entendemos um pouco daquilo que nós temos vivido nesses últimos dias. Então, provavelmente o irmão ou irmã já viu esse Novo Testamento, ou talvez tenha um em casa. E algumas pessoas falam: o meu eu guardei de recordação. Eu falei: não guarda de recordação, não, dá para alguém que não leu. Como nós fazemos alguns estudos bíblicos, né, eu estava olhando quantas bíblias eu tenho em casa. Como eu nasci num lar cristão, cresci num lar cristão, eu tenho algumas bíblias, né, desde a adolescência, enfim. Mas muitas pessoas nunca leram a Bíblia. Há 2 meses atrás, nós fomos dar um curso em São Paulo, e eu precisei de ajuda para poder me conectar na internet do local onde nós íamos fazer o curso. E uma moça me passou a senha do Wi-Fi. Quando eu agradeci e falei assim: você costuma ler a Bíblia? E é uma moça de uns 21, 22 anos. E ela olhou para mim e falou: nunca li. E aquilo mexeu muito comigo, porque não é uma pessoa lá no meio da floresta amazônica. É alguém que vive em São Paulo, com tanto recurso. Então eu peguei o Novo Testamento, dei para ela e falei: não, agora você já tem uma Bíblia, agora você já pode ler. E eu vou te explicar como é que você vai usar esse Novo Testamento. Nós sempre, ao entregarmos o Novo Testamento, tendo a oportunidade, nós mostramos às pessoas, né, que na primeira página aqui, ele tem um local para ele colocar o nome dele e a data que ele recebeu. Logo na sequência, ele vai encontrar um índice de assuntos que ele pode procurar na Bíblia se ele estiver se sentindo cansado, deprimido, triste, ansioso. Então ele vai saber que trecho ele vai encontrar aqui dentro do Novo Testamento. E na última parte, no final, ele vai encontrar as 4 leis espirituais, para ele entender o que é o Evangelho, qual é a mensagem que Jesus trouxe. E aí no final, quando ele aceita Jesus, ele tem onde colocar o nome dele e a data da sua conversão. Meus irmãos, nós temos levado esses Novos Testamentos a muitos lugares, crendo naquilo que a palavra de Deus diz lá em Isaías 55 anos. Vamos ler juntos? Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Aquilo que o Senhor designou será feito. E agora à noite aqui eu tive a oportunidade de voltar muito na minha adolescência, né? Quando o irmão citou aqui, o irmão Agenor citou o irmão Luiz Carvalho, e eu tive a oportunidade,
cantor, né? O pastor Luiz Carvalho era amigo do meu pai. Esteve algumas vezes conosco lá em casa, pregou várias vezes na nossa igreja. Eu tive a oportunidade de conviver um pouquinho, de ouvi-lo cantar muito. O papai gostava muito de ouvi-lo cantando. E nós vamos lembrando de como que Deus vai fazendo a obra. Porque cerca de 60 anos atrás, mais, estou ficando velho, gente. Eu vou fazer 60. Então, está indo para 85, talvez 90 anos atrás. Meu avô tinha uma fazenda no interior do Paraná. E um dia uma pessoa chegou lá com uma Bíblia. E ele não conhecia a Bíblia, mas ele sabia ler. E através da leitura daquela Bíblia ele se converteu. E a esposa. E os 15 filhos. Um único exemplar. Hoje já são mais de 180 pessoas dessa família que servem ao Senhor. Amém. E quantos foram evangelizados por esses? Porque uma Bíblia chegou. Nós temos ouvido muitos testemunhos. Na última entrega que nós fizemos aqui em Palpinha, o diabo estava ali, tentando atrapalhar. Não queria deixar que a gente entrasse nas classes para distribuir o Novo Testamento. E nós tínhamos autorização, tanto do secretário de Educação como da diretora da escola, para entrar nas classes e apresentar. Mas uma professora que nos viu chegando, começou a olhar para a gente, olhou para as caixas dos nossos testamentos, chamou as outras professoras de uma classe e foi dizer para as professoras o seguinte: eles não podem entrar na classe. Nosso Estado é laico. Como é que eles vão entrar aqui para fazer proselitismo? E então a professora veio nos dizer: olha, vocês não vão poder entrar na classe não. Vocês podem distribuir na entrada da escola quando os alunos estiverem chegando e saindo. Nós já tínhamos orado e aí conversamos e falou: olha, por que nós não podemos entrar na classe? Porque nós estamos com uma atividade e é muita atividade, vai atrapalhar e não dá tempo. Nós falamos: não, por causa de tempo não, 5 minutinhos nós vamos distribuir, não vai atrapalhar a aula. Espera um pouquinho. Voltou lá, conversou de novo, voltou e disse: olha, vocês vão poder entrar, mas só distribuir, não pode falar nada. Mas como é que nós temos que nos apresentar, né? Dizer que nós somos dos Gideões, estamos distribuindo o Novo Testamento, e para aqueles que quiserem, nós vamos entregar. Não é obrigado a aceitar. Vocês só podem falar isso. E nós, graças a Deus, conseguimos distribuir em todas as classes no período da manhã. Depois voltamos após o almoço, fizemos a distribuição à tarde. E a última classe era dessa professora que tentou impedir que a gente entrasse. E ela, quando nós chegamos, ela falou: não, na minha classe não vai entrar. Ela falou: tá bom, então podemos deixar aqui fora, então? Aqui fora vocês podem deixar. Então deixa a gente avisar os alunos que o Novo Testamento vai estar aqui lá de fora para quem queira. Avisar você pode. Aí o irmão pegou o Novo Testamento e falou: não, mas você não pode entrar com ele. Ele falou: não tem problema então, posso avisá-los? Pode. Aí enquanto ele entrou, ela virou para a gente e disse: vocês não podiam estar fazendo isso aqui. Vocês estão fazendo, o nosso Estado é laico. Está errado. Vocês estão fazendo uma coisa errada. Eu disse para ela: olha, nós não estamos fazendo nada errado. Nós temos autorização do secretário de Educação e da diretora da escola. E ela usou de novo a expressão: vocês não sabem que o nosso Estado é laico? Eu fiquei pensando: como é que uma professora não sabe o que significa um Estado laico? O nosso Estado é laico, ele respeita todas as religiões.
Então, se alguém de outra religião quiser oferecer um livro para os alunos, não pode ser proibido, porque nós temos que respeitar todos. E o diabo tem usado isso, meus irmãos, para impedir que os Novos Testamentos sejam distribuídos. Com mentiras. Nós, infelizmente, temos alguns hotéis onde sempre nós deixamos uma versão, que é uma versão especial, né, que é uma versão trilingue, português, espanhol e inglês, para em cada quarto de hotel. Em algumas redes de hotéis não estão permitindo mais. E aí nós perguntamos, mas por quê? Não, porque a gente pode ofender quem vai se hospedar. E a pergunta é, por que eu ficaria ofendido? Se eu chegasse num quarto de hotel e encontrasse, por exemplo, o Alcorão, né, o livro dos muçulmanos. Vai estar lá para ler. Você lê se você quiser. Por que eu ia ficar ofendido? Se tivesse lá o livro dos espíritos, né, que os espíritas distribuem. Eu, como cristão, ia olhar e falar, eles estão lendo. Eu quero que eles tenham a Bíblia também. Porque numa escola deveria ser justamente o local onde as crianças aprendem a analisar as coisas e tomar a sua decisão. Fazer a sua escolha e não chegar com ela uma escolha pronta. Infelizmente, em muitas escolas hoje, o que tem sido ensinado é uma lição já pronta e é tentado se incutir na cabeça das crianças. Infelizmente, nas escolas hoje, muitas crianças têm ouvido que fé e ciência são contrárias. Quando todas as escolas e universidades que foram fundadas, originalmente, foram fundadas por cristãos, porque entendiam a importância da educação para as crianças. Mas o diabo está tentando impedir. E os irmãos sabem por quê? Por que o diabo quer impedir? Primeiro, porque ele é o inimigo das nossas almas. Mas nós estamos vendo que ele está se esforçando mais ainda. Porque é próxima a volta do Senhor. O Senhor está chegando. E ele quer de todo jeito impedir que as pessoas conheçam a verdade. Que sejam salvas e sejam libertas do pecado. E por isso, meus irmãos, nós temos procurado aumentar o nosso esforço, o nosso foco, para que nós possamos levar os Novos Testamentos nas escolas, nos presídios, nos hospitais, no exército. Amanhã cedo nós temos uma entrega na ETCAP, na Escola Técnica aqui de Campinas, logo pela manhã, aos alunos da entrada. E não foi permitido que nós entrássemos nas classes. Nós vamos poder distribuir para os alunos que estão chegando. Porque há uma narrativa falsa de que permitir que nós entreguemos um livro em uma escola, né, seja uma forma de tentar deturpar o entendimento daqueles que estão ali. Quando o ensino nos ensina, ou deveria ensinar, de que os nossos filhos tenham capacidade de entender o que é a verdade e o que não é a verdade. E saber fazer boas escolhas. Então, meus irmãos, nós agradecemos a essa igreja que tem nos auxiliado, Amém. tem contribuído, né, para que novos testamentos sejam impressos. Cada Novo Testamento desse hoje custa R$ 4,50 para ser impresso. Todas as doações que nós recebemos da igreja vão para a impressão dos Novos Testamentos. E nós, como Gideões, nós temos uma contribuição que vai para a nossa sede aqui em Campinas, para que as pessoas que estão ali possam gerenciar e fazer com que toda essa logística aconteça. Tanto a administração da impressão dos Novos Testamentos, como a logística de chegar até nós as caixas, né, que vem por transportadora, todo esse custo de administração, ele é sustentado pelos Gideões. Então, meus irmãos, agradecer aos irmãos que têm separado dos seus recursos para contribuir com essa obra, que hoje é a maior obra de evangelismo mundial. Né? E nós
pedindo aos irmãos, primeiro, é que os irmãos estejam orando por nós. As nossas auxiliares, né? Carinhosamente chamadas de auxiliares, né? Porque, na verdade, são elas que mandam, né? Chama de auxiliar. As nossas auxiliares têm como lema o fato de que elas estão de joelhos para que os gideões permaneçam de pé. Amém. Eu louvo a Deus, agradeço ao pastor pela oportunidade de estarmos aqui. No final, os irmãos que quiserem conhecer os diversos formatos que nós temos, né? Nós temos o azul claro, que é para os hospitais e clínicas, né? O azul, que é nas escolas. Nós temos esse marronzinho, que agora o novo é vindo, né? Que é o de evangelismo pessoal. Esse nós adquirimos para o nosso evangelismo pessoal. E temos também o que é camuflado, né? Tem uma capa camuflada que é distribuído para o exército, aeronáutica, marinha. Então, irmãos, eu louvo a Deus pela vida dessa igreja, pela vida do pastor, pelo apoio que os irmãos têm nos dado. E continuem orando por nós. Continuem nos ajudando a levar essas Bíblias. E se o irmão gostaria de participar, se o irmão gostaria de fazer parte dos Gideões, podem conversar conosco na saída também, que a obra é grande. Nós precisamos de mais ceifeiros. Amém. Ok? Amém? Muito obrigado. Boa noite novamente. É um prazer estar com os irmãos essa noite. Eu agradeço o pastor Joel, que tem sido uma bênção para nós, apoiando o nosso ministério, divulgando inclusive o nosso ministério. E o que a gente sempre diz é o seguinte: os Gideões é um braço da igreja. E nós entramos em alguns lugares em que a igreja tem mais dificuldade, né? Se você chegar e falar que é da Igreja Batista para entregar, talvez no hospital, talvez numa escola, a igreja tem mais dificuldade. Então, os Gideões, ele entra em alguns lugares onde nós temos algumas dificuldades, né? E aí a gente faz esse trabalho para que a palavra chegue até as pessoas. Jesus disse assim, né? Que deveria examinar as Escrituras para cuidar ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Se Jesus está dizendo que é para examinar as Escrituras, e a pessoa não tem nenhum conhecimento sobre quem é Deus, nós, como salvos em Cristo, temos a responsabilidade de entregar a palavra para essa pessoa. Não estou falando só do ministério gideônico, mas nós, como cristãos, para que ela possa examinar. E ela nem sabe que ela precisa examinar. E é nós que temos essa responsabilidade de fazer com que esta palavra seja lida, para que as pessoas possam conhecer verdadeiramente quem é o Senhor Jesus, que transformou a vida de cada um de nós. E cada um de nós, se pudesse vir aqui à frente agora e falar como você era e quem é você hoje, você com certeza iria dar um testemunho maravilhoso do poder de Deus na sua vida e na minha vida. Bom, primeiro eu queria também agradecer àqueles que estão nos vendo pela internet, nós aqui da igreja, e nós vamos falar sobre um assunto muito importante hoje, que é um processo que acontece logo após a nossa conversão, que é a nossa santificação. Vamos orar e depois nós vamos ler a palavra de Deus. Nosso Deus e eterno Pai, nós somos pecadores, nós somos falhos, e se não fosse as suas misericórdias, Senhor, há muito o Senhor teria nos consumido. A tua graça nos alcançou, nos transformou e está mudando a nossa vida a cada dia. Amém. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro. Amém. O Senhor veio até nós para trazer essa palavra que tem feito diferença em toda a nossa vida. Amém. Nós te agradecemos por ela e que ela possa falar aos nossos corações
nessa noite. E eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar de pé e vamos ler 1 Pedro 5. 1 Pedro 5. 1 Pedro 1, 15 a 16. Quer dizer, 1 Pedro 15 e 16. Vamos ver a nossa corrida bíblica. Lembra da corrida bíblica? Era fantástico na nossa adolescência a gente participar dessa brincadeira. E hoje estão nos atrapalhando, né? Porque agora você... qual versículo? Você vai lá no celular, aparece na sua tela, né? Então a gente está ficando mais preguiçoso por causa disso. 1 Pedro 1, 15 e 16 diz assim: mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Vou enfatizar aqui o final do versículo: em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Pode sentar. Amém. Amém. Na realidade, quando você vê esse versículo, deixa bem claro para cada um de nós que esse processo de santificação, ele é uma obrigação. É uma ordem de Deus. Que toda pessoa que recebe Jesus como Senhor, como Salvador, e tem sua vida regenerada, transformada, ele é uma nova pessoa em Cristo, passou a ser filho de Deus, e ele veio do mundo, e agora ele tem um encontro pessoal com Jesus. Esse processo de santificação, ele é contínuo, ele é progressivo na nossa vida. Você não para por um tempo, você não deixa de buscar a santificação, é um processo contínuo. A salvação é pela graça. Você não precisa fazer nada para ser salvo. Efésios diz que pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então salvação é pela graça, é algo que Deus nos dá, mesmo sem merecermos. É algo gratuito. Mas a santificação exige que cada cristão se esforce para viver de acordo com as Escrituras, porque Deus está dizendo que você tem que ser santo em toda a vossa maneira de viver. É na escola, é no trabalho, é em casa, é na vida, no cotidiano. A santificação é um processo que nós participamos como cristãos. Agora, quando é que começa esse processo de santificação? Uma pessoa que não conhece a Cristo não tem como participar desse processo. Porque o processo da santificação, na realidade, é algo que acontece na vida daquele que teve um encontro com Cristo, daquele que nasceu de novo. E Jesus, quando chega até Nicodemos, Jesus, ele fala lá em João 3, 6 e 7, o que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito, é necessário nascer de novo. Por isso que muita gente fala, poxa, mas se a pessoa morreu sem Cristo, se morrer sem Cristo, não vai ter outra oportunidade. Porque Jesus, quando ele fala com Nicodemos, e Jesus não é homem para que minta, ele fala que nascer de novo,
Para ver o reino de Deus, você tem que nascer de novo. Se Jesus disse, é dessa forma que acontecem as coisas. É porque você vê no meio teológico, as pessoas vêm com as histórias diferentes. Não, mas quem sabe tem um jeitinho. Não tem jeitinho nenhum. Porque Jesus já esclareceu. Se a pessoa não nascer de novo, ela não pode ver o reino de Deus. O processo de santificação, ele começa exatamente no momento que a pessoa entregou a vida dela para Jesus. Automaticamente o Espírito Santo já começa a trabalhar na vida dela para trocar esse modelo de vida que ela tinha antes para agora o modelo de vida que ela vai levar com Jesus. Então, quando eu chego até Cristo, eu estou com uma vida destruída, eu estou com uma vida que eu fazia o que eu queria, eu estou com uma vida em que tudo que passam para mim eu acabo indo e fazendo, não sinto culpa nenhuma em relação a essas coisas. Mas quando você recebe a Cristo e você nasce de novo, Deus começa a operar milagres na sua vida de forma diária. Em Efésios 2:1 diz: e vos vivificou, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Vivificou significa que Ele nos deu vida. Quando você vem a esse mundo e você nasce na carne, você está morto espiritualmente. Por isso que eu não consigo me comunicar com Deus, por isso que eu não sei como me comunicar com Deus, por isso que eu tenho dificuldade de entender as coisas de Deus, porque eu estou morto espiritualmente. Mas quando eu recebo Jesus, a Bíblia fala que Ele nos dá vida a partir daquele momento. E é algo extraordinário, porque quando você tem vida, você começa a ver as suas falhas, os seus erros, o que você fazia de errado, como que você poderia ter feito tais coisas que depois você começa a enxergar. Mas você começa a enxergar agora, porque agora você tem vida em Cristo e você vivia morto espiritualmente. E aí você começa a enxergar todas essas coisas. Além de você nascer de novo, além de você ser vivificado, você passa então a ter paz com Deus depois que você foi justificado. A Bíblia fala em Romanos 5:1, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Se é uma das coisas que eu lembro claramente, no dia que eu aceitei a Cristo como meu Senhor, como meu Salvador, foi uma paz tão intensa no meu coração, naquele momento, e aí eu comecei a enxergar as coisas de forma clara. Porque a partir daquele momento que eu fui justificado e passei a ter paz com Deus, porque eu vivia amedrontado. Quando eu morrer, eu vou para onde? Essas coisas que eu fiz errado no passado me atormentam. Mas quando eu encontrei Cristo e fui justificado pela fé, eu tive paz no meu coração. Vocês tiveram paz no seu coração. É uma nova vida que se iniciava ali. Uma vida espiritual que você não tinha antes, no passado. Nesse momento também que você aceitou a Cristo, você passou a ser filho de Deus. João 12 diz: mas a todos quantos o receberam, deu o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Eu lembro quando eu era criança e jogava bola, e aí estava lá um tocando a bola um para o outro, aí um segurava demais, aí um chegava e falava assim: toca para mim, eu também sou filho de Deus. E isso acontece muito na nossa vida, né? Quando a gente participava de algumas atividades, vem essa brincadeira que o pessoal falava. Não é assim. Nós somos filhos de Deus a partir do momento que você entregou a sua vida a Cristo. É por isso que João 12 está dizendo: mas a todos quantos o receberam.
interessante, passamos a ser filhos de Deus. E nós não somos filhos legítimos. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Unigênito está dizendo que é único. Mas nós somos feitos filhos por adoção. Efésios 1,5 diz assim: e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito que ele consentiu de sua vontade. Então, olha que coisa maravilhosa. Nasci de novo, sou vivificado, pela fé eu sou justificado e tenho paz no meu coração. Agora eu passo a ser filho. Olha os benefícios espirituais que você alcançou a partir do momento que você aceitou a Cristo. Você passou a ser nova criatura, 2 Coríntios 5,17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Tem um pessoal que quando você vê um carro lá na concessionária, aí o pessoal fala: vem cá, esse carro aqui, ó, é zerado. Você vê lá o carro, é 1980, o cara está com 5 mil quilômetros. Aí você desconfia disso, né? Mas eles colocam isso lá. Mas quando você aceita Cristo, passa a ser uma nova criatura, ele zera a sua vida. Pecado, erro, seja lá o que você fez lá atrás, ele zera. E aí você passa a viver com ele. Outro benefício, passa a ser uma nova criatura em Cristo. Quanto tempo leva esse processo de santificação? Eu aceitei a Cristo e agora automaticamente eu passo a ser uma pessoa perfeita? É isso? Filipenses 1,6 diz o seguinte: tendo por certo isto mesmo, que aquele que começou em vós a boa obra, a aperfeiçoará até os dias de Cristo. Quando você recebe a Jesus, o Espírito Santo começa ali uma obra na sua vida, e que vai durar a sua vida inteira. É dia após dia, semana após semana, anos após anos, até você partir, até Cristo voltar. Mas você é um ser imperfeito e que Deus está moldando a sua vida a cada dia, transformando você naquela pessoa que Cristo quer que você seja. É um processo que vai acontecendo passo a passo. Eu aceitei a Jesus com 16 anos de idade. Eu estou há 42 anos nesse processo. Faz um cálculo rápido, você vai saber a minha idade. 58 anos. Mas começou quando eu tinha 16. E o que eu posso dizer para vocês é que até hoje eu preciso de Deus operando na minha vida e eu me esforçando para que aquilo que Ele me fala, eu tenho que tentar fazer como Ele me ensina. É um processo de esforço meu e a operação do Espírito Santo moldando a nossa vida com a sua palavra. E Ele vai fazendo você uma pessoa diferente. Quando as pessoas te encontram, já aconteceu? Nossa, mas como você está diferente? Que coisa maravilhosa. Quando alguém lá de fora olha para você e fala: como você está diferente? Quando ele me vê jogar bola, ele fala: como você está diferente? Eu lembro que você falava umas besteiras, que você dava uns pontapés. Mas como você está diferente? E é isso que Deus quer de nós, fazer uma mudança na nossa vida. Hoje, você tem que ser melhor do que ontem. E amanhã, você tem que ser melhor que hoje. Esse é o processo que Deus vai fazendo na sua vida, de mudança na sua vida. Agora, quem eu era antes?
Nós estamos falando de um processo que está começando de santificação, em que Deus vai moldando a sua vida. Você passou a ser abençoado com todas essas bênçãos que eu falei para vocês. Mas quem eu era antes? É bom a gente ver isso de vez em quando. É bom você refletir isso de vez em quando. É bom você ver aonde você estava no passado, para você verificar onde você está hoje. Em Efésios 2 e 3 diz assim: em que noutro tempo, andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e eram por natureza filhos da ira, como os outros também. Então, no passado, você era essa pessoa que vivia em desobediência a Deus. Você não tinha essa consciência espiritual, mas você vivia em desobediência. Andávamos segundo o mundo. Uma das coisas que tem mexido muito no meu coração, e tem doído no meu coração, é porque nós andávamos segundo o mundo. Mas quando você olha para a igreja hoje, e muitas igrejas têm tratado esse assunto como, não tem problema isso, não tem problema aquilo, você pode usar isso, você pode colocar isso no seu corpo. Nós andávamos no passado em relação a essas coisas, da moda, a forma de andar conforme a sociedade falava para a gente, você ia e fazia. Olha as novidades que estão surgindo ultimamente. A modernidade. Ideologia de gênero. Liberação das drogas. Liberação para praticar o aborto. E temos ouvido pessoas no meio, dentro do Arraial dos Santos, entendendo algumas coisas dessa forma, e tem falado que isso não tem problema. Não tem problema uma tatuagem aqui, não tem uma ali, não tem a colada, daqui a pouco a pessoa está toda tatuada. Mas nós andávamos segundo o mundo. No passado. Interessante, segundo o príncipe das potestades do ar, aqui está falando sobre o diabo. Então ele organiza o mundo da forma que ele quer, para que os crentes sejam afetados e caiam em algumas armadilhas, para que a igreja não tenha mais a característica de uma igreja santa, separada por Deus, para viver de acordo com os seus princípios, com os seus valores. Algumas têm até dificuldade de falar do processo de santificação, porque o caminho está se tornando largo, quando a Bíblia fala que o caminho é estreito. Não, você não pode tudo. Afinal de contas, tem um Deus soberano e que Ele quer que você seja santo, separado para Ele, com uma vida nova, se preocupando mais em agradá-lo do que você agradar a si mesmo. 1 João 5,19 diz assim: sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Hoje, você que tem a Cristo, nós somos de Deus, mas o resto do mundo está no maligno. É a Bíblia que diz. É a Bíblia que relata isso para nós. Então, o nosso modelo nunca pode ser o modelo que o mundo oferece. O nosso modelo é aquele que glorifica a Deus.
1 João 2,6 diz assim: aquele que diz que está nele, quem fala que tem Cristo, aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Esta é a prova que a pessoa está em Cristo. Se você fala que você está nele, você tem que ter uma vida diferente da vida que está lá fora. E nós não podemos permitir que na nossa vida, as coisas que fazem lá fora, eu me encaixe nelas. E eu não estou falando aqui, gente, que o jovem não pode andar de skate, que não pode jogar a sua bola, que não pode ter seu amigo. Não é isso. A santificação é um processo de vida de acordo com o que Deus está moldando para mim. Não aquela que eu quero para mim. É diferente. Então, depois que aceitei a Cristo como Salvador pessoal, eu entro nesse processo de santificação. A Bíblia diz assim, Efésios 4:24: e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Agora com Cristo eu não sou mais um filho desobediente. Agora com Cristo eu sou um filho obediente. É como se eu tivesse um guarda-roupa. Quando fala de você se revestir em santidade, é como se eu visse o meu guarda-roupa assim, eu estou com uma roupa bem estranha e tal, eu vou lá e tiro essa e coloco a outra. Mais ou menos assim que está sendo ensinado aqui no sentido de mudança. Eu vou me revestir de um novo homem. A gente usa muito Efésios 2, 8 e 9, né? Mas o versículo 10 diz assim: porque somos feitura sua, criado em Cristo Jesus para as boas obras. Então eu fui salvo pela graça e agora com Cristo, nesse processo de santificação, eu vou procurar viver em boas obras. Romanos 12:2 diz: e não sedes conformados com o quê? Com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Muita gente não está sabendo qual é a vontade de Deus, porque ele não está tendo a mente transformada. Proximidade com Deus faz com que você entenda o que Ele tem para a sua vida. Se eu estou longe de Deus, eu não consigo entender, porque eu não tenho comunhão com Ele. É Ele que vai passar para mim qual é a vontade dEle. Mas quando eu me aproximo dEle, mudo a minha mente, porque eu vou buscar a palavra dEle, isso faz com que eu entenda a vontade de Deus para a minha vida. Vou explicar uma vez o que aconteceu, achei muito engraçado. Eu tenho um irmão em Cristo e estava desempregado. E aí, poxa, Deus abriu a porta para mim. Eu falei, puxa vida, graças a Deus, eu estava desempregado. Você arrumou um emprego aonde? A Souza Cruz me contratou. Eu falei, Souza Cruz? Falei, Souza Cruz? Eu vou vender cigarros. Puxa, cara, você acha que foi Deus que abriu a porta para você? É a mesma coisa de falar assim, olha, lá no Morro da Rocinha, Deus abriu uma porta, olha, agora eu posso vender cocaína, vou ganhar um dinheiro, alimentar a minha família. Mas você faz isso quando você não está com a mente transformada. Então você começa a encarar algumas coisas do mundo como se é uma realidade para você. E eu expliquei para ele que isso não poderia ser, porque se Deus fala contra algo e que não é bom para a minha vida, e eu vou oferecer algo que é ruim para a vida da pessoa, agora eu imagino aquele irmão meu tentando convencer a pessoa a fumar um cigarro, porque ele é vendedor, né? Eu imagino ele tentando convencer a pessoa a fazer isso. Mas eu queria agora, já que você sabe que você nasceu de novo, que Deus te deu alguns benefícios espirituais para a sua vida, e que Ele diz que você tem que ser santo em toda a vossa maneira de viver, eu tenho só 4 pontos que vão ajudar você
a viver uma vida melhor nesse processo de santificação, e você vai entender isso de forma clara. Primeiro, como cristãos, como os filhos de Deus, como nascidos de novo, eu preciso pensar certo. E pensar certo tem a ver com aquilo que está dentro da minha cabeça, dentro do meu coração. Porque é de lá que tem as ordens que o meu cérebro manda para o meu corpo fazer. E Paulo, ele fala em Filipenses 4:8 assim, nos orientando o que deve estar dentro da sua mente. Ele diz assim, quanto ao mais, irmãos, está falando com crentes em Cristo, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Então, dentro da mente de um cristão nascido em Cristo, ele tem que começar a pensar nessas coisas. Tudo que é verdadeiro. Mentira não faz parte da minha vida. Eu lembro, uma vez, uma menina que trabalha comigo, eu falei para ela assim, se alguém me ligar, você fala para ele que eu ligo mais tarde. Aí eu estou lá trabalhando, estou no meu computador e tal. Aí de repente ligou alguém, aí eu falei assim, olha, ele não está aqui. Eu quase infartei em frente do computador, né? Eu estava assim, de repente, falei, não foi isso que eu falei para ela. Aí depois eu chamei ela, conversei com ela e falei assim, olha, eu estou aqui. Por que você falou que eu não estou? Você mentiu para ele. Então nós, no nosso dia a dia, não tem coisas que acontecem que você pode fazer. Já ouviram falar uma mentira legal? Que é aquela assim, se você pode mentir para sua esposa, desde que seja para preservar vocês ali, desde que seja para ser legal. Uma mentira do bem. Para crente não tem isso, gente. Tem que ser o que é verdade. Você não pode, como cristão agora, caminhando pela sua vida, mentir. Mas isso começa aqui, ó. Eu tenho que pensar tudo que é verdadeiro lá na minha mente. E conduzir a minha mente e me esforçar para não mentir. Porque nós, como seres humanos, nós podemos errar, nós podemos falhar. E a Bíblia fala, aquele que disser que não peca é mentiroso. E a verdade de Deus não está em nós. E aí começando outro capítulo, que é o capítulo 2 de 1 João, ele começa, mas se pecarmos, temos um advogado diante de Deus. Mas a gente tem que lutar para ser verdadeiro, honesto. Como tem gente dando chapéu aí fora. Vamos lá no SPC dar uma olhadinha? Deixa eu ver se o irmão está aqui. E eu não estou falando da pessoa que foi pelo SPC, porque teve um problema sério de saúde, teve grandes dificuldades e não conseguiu pagar uma conta ou outra. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando da pessoa que tem a consciência que tem que ser honesto e não é. Aquele que dá um trato ali no motor do carro, sabe que está para estourar, e aí ele vai e faz um cambalacho ali, vai estourar na mão do outro. E você tem consciência disso. Ser honesto. Você tem que começar a pensar o seguinte, e eu faço esse exercício na minha vida, porque eu também sou falho como qualquer outra pessoa. Então quando eu vou com uma situação dessa, Deus me ajude, eu não posso. Eu tenho que ser honesto. Eu vou ter prejuízo, mas eu quero fazer o que é certo. Eu tenho que ser justo. Então, é um processo de pensamento que está aqui, em que você começa a praticar na sua vida. Você tem uma vitória interior lá dentro do seu coração, e aí você começa na vida diária, na prática da vida diária, você começa a praticar.
Você vai ter experiência essa semana, vai surgir alguma coisinha lá que você... Não posso fazer o que é certo. Bate o cartão para mim que eu vou chegar uns 10, 15 minutos mais tarde. Está errado. Então, se você quer servir a Deus de forma digna e fazer a vontade dele, você tem que viver sua vida em santificação. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Não é só numa área, é em toda maneira que você tem de viver. A outra coisa que a gente verifica em relação a isso é que a palavra, ela vai moldando a sua vida. No Salmo 119, 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Eu estou alicerçado nela. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. É a palavra aqui na minha mente que vai conduzir minha vida numa caminhada. É ela que muda. Mas você precisa se esforçar. Você não pode ser aquele que não se esforça para poder agradar a Deus na sua vida. É que nem Paulo diz lá em 1 Coríntios 10, 31. Quer bebais, quer comais, ou fazei qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Já viram aqueles debates? Não, mas pode isso, pode aquilo, não pode, tal. Se você pegar esse versículo e você falar que aquilo que você vai fazer tem que ser para agradar a Deus, você vai ter a resposta imediatamente. Porque é para agradar a Deus, não é para agradar você. Tem coisa que eu gostaria de fazer, mas eu não faço. Porque eu quero agradar ao meu Deus. Tem coisa que você gostaria de fazer, mas você não deve fazer, porque você quer agradar ao seu Deus. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas eu posso fazer na minha vida. Bom, esse é o aspecto, então, que nós vimos, acabamos de ver naquilo que eu penso. Eu preciso mudar a minha vida em relação a isso. Eu preciso olhar certo. Salmo 101, versículo 3 diz assim: não porei coisa má diante dos meus olhos. Odeio a obra daqueles que se desviam. Não se me pegará a mim. Você imagina o seguinte: o salmista, há mais de 2.300 anos atrás, ele chegou à conclusão que, olha, eu não posso colocar nada mal diante dos meus olhos. Agora você imagina nos nossos dias, e que tudo que é feito é para tentar desviar o nosso olhar daquilo que é certo. Vou dar um exemplo para vocês. Hoje nós temos o quê? Muitos filmes. E nós assistimos. Mas até o filme que você assiste, você precisa analisar. Tem filmes que tem partes que você vê. Relacionamento sexual. Você está lá assistindo. Até os filmes que você vai assistir, você precisa escolher. Porque a Bíblia está dizendo que você não pode colocar nada mal diante dos teus olhos. Tem muita gente que assiste novela. Você quer assistir? Você assiste. Mas hoje se tornou quase impossível isso. Porque é cena de sexo, é cena de traição, é cena de homossexualismo, é cena de homem beijando homem, mulher beijando mulher, e você está na frente da televisão olhando tudo aquilo. Quando a Bíblia fala que você não pode colocar nada mal diante dos seus olhos. E isso vai alimentando lá dentro da sua mente, e daqui a pouco você cai. Daqui a pouco você não tem força. Daqui a pouco você esquece da Bíblia. Daqui a pouco você esquece que você precisa ter uma vida correta diante de Deus. Porque essas coisas entram no nosso coração
e atrapalha a nossa mente. Hoje, nós temos a internet. É que nem eu falei para o meu irmão, assim que surgiu as redes sociais, eu falei, a gente precisa se adaptar a esse mundo. Porque a internet faz parte da nossa realidade hoje. E o que eu falei para o meu irmão foi assim, olha, o problema não é o que está na internet. Você pode estar num clique, com seu mousezinho ali, da bênção ou da maldição. É você que escolhe. É que nem a questão do armamento. Pode ter arma ou não pode ter arma? Depende. Para que você vai usar? Como você vai usar? Por que você é a favor ou não? Mas tudo depende. Porque eu posso simplesmente com uma faca de cozinha matar alguém. Depende. Então nós temos TikTok da vida, nós temos as redes sociais, nós temos celulares, notebooks, microcomputadores, e o povo de Deus tem que ir para frente, tem que ter conhecimento, tem que usar esses instrumentos que pode ser uma bênção para nós. Mas você tem que tomar um cuidado. Porque a ideia de Satanás é fazer com que a sua mente seja poluída por todas essas coisas. Então você tem que saber o que você coloca diante dos teus olhos. Crente que toma conta dos seus olhos, você vai ter uma vida abençoada. Dá um exemplo. Lá em Gênesis, olha o caso de Eva. Gênesis 3:6. E viu a mulher, que aquela árvore era boa para se comer, é agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou o seu fruto, comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Deus havia falado, você pode comer de qualquer árvore, menos daquela árvore que está no meio do jardim. Sabia disso. Muitas árvores, muitos frutos. Ela olhou para aquela que Deus falou, não pode. E por ela ter olhado, e aí a sua mente trabalhando, diz, ela é boa, essa árvore. O fruto dela é gostoso, eu vou lá. Pegou e deu para o seu marido também. E ele comeu. Um olhar errado arrebentou com toda a humanidade. Milhares de pessoas estão indo para o inferno porque Eva olhou aquilo que Deus não aceitava que ela viesse a olhar. Ele já tinha dado uma ordem. Lembra de Davi? 2 Samuel 11:2. Olha só. E aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu no terraço a uma mulher que se estava lavando. E era uma mulher muito formosa à vista. Homem de Deus. As brechas que nós damos na nossa vida. Imagina, ele estava ali, estava caminhando, ele subiu, olhou, ele vai, cobiçou aquela mulher, pede para trazer aquela mulher no palácio, se relaciona com ela. O seu marido, Urias, estava lá no campo da batalha, lutando. Ele faz isso, e quem conhece a história viu que ele fez de tudo para o marido voltar para casa, para falar que o filho era do marido. Não tinha DNA, né? Não tinha programa de DNA do ratinho para levar lá as pessoas que estão com dúvida. Ele falou, ele volta, ele se relaciona com ela, é filho dele. Então nota que um olhar que ele teve bagunçou a vida dele. Ela engravidou, perdeu seu filho, ele sofreu até o momento que ele se arrepende. Mas se ele não tivesse, não é questão de olhar,
mas é não continuar a olhar. Porque, gente, muitas vezes nós somos hipócritas em algumas situações. Se eu estou andando no shopping, vai passar por mim mulher bonita. Vai passar por mim homem bonito. E quando eu estou andando ali, quando você olha, lógico que a sua mente falou, olha que mulher bonita. O problema não foi isso. O problema é quando você dá o segundo olhar e começa a imaginar outras coisas. Agora, se é uma pessoa bonita ou feia, isso é normal. Foi o caso de Davi. Tem certeza, ele olhou, talvez ele até virou, mas depois ele virou de novo, cobiçou a mulher, e aí ele acabou com a vida dele naquele momento. Então, o que a gente precisa é tomar cuidado com o seu olhar. Quando você olhar e aquilo te chamar a atenção, é só mudar o segundo olhar, não criar coisas na sua cabeça, para que você continue no processo da sua vida de santificação. Exige esforço de cada um de nós. Não só os olhos, né? Mas agora o terceiro item, o penúltimo, você tem que andar certo. Então, pensar certo, olhar certo e agora andar certo. Salmo 25:4 diz assim: guia-me na tua vereda, ensina-me, pois tu és Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo dia. Aqui, ensina-me. Sabe o que me chama a atenção? É que tem muito crente que não está andando certo. Ninguém vê. Salmo 139 fala que os olhos do Senhor estão em todo lugar, gente. Eles sabem o seu levantar, o seu sentar, o seu caminhar. De longe ele sabe o que você está pensando. O salmista fala assim, ele chega a dizer, nossa, mas esse conhecimento é demais para mim. Deus sabe tudo. Então você precisa andar certo. Me chama a atenção Jó 1:1. E havia na terra de Uz um homem chamado Jó. Ele era homem íntegro, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Quem estava falando desse testemunho era quem escreveu o livro. Mas se baseava em que todas as pessoas conheciam Jó e tinham essa visão desse homem. Mas não é isso que me chama a atenção. Porque Jó tinha os momentos dele que ele poderia falhar, poderia estar fazendo coisa errada. É que no versículo 8 é Deus que dá o testemunho de Jó. Se da primeira vez são os homens que não conhecem plenamente a vida de Jó, porque os homens não são oniscientes só Deus. No versículo 8 diz assim: e disse o Senhor a Satanás: observaste tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. O testemunho de Deus é muito maior do que o testemunho dos homens. Porque Deus conhecia ele 100%. Agora você já imaginou Deus olhar para a nossa vida e falar: viste lá o meu servo Abner? Ele é íntegro, reto, temente a Deus e se desvia do mal. Eu sei que eu não posso falar isso. Mas o que me chama a atenção é que você ser íntegro, reto e temente a Deus e se desviar do mal, agrada ao seu Deus. Se Deus fosse fazer essa frase em relação à sua vida hoje, qual seria essa frase? Então, gente, como crentes em Cristo, eu tenho que procurar andar certo. Tem muitos jovens, tem muitos adultos
e vai para lugares que não é lugar de crente. Aonde você está indo? Com quem você está indo? O que você está fazendo? Deus sabe. E a gente tem que procurar viver uma vida correta diante de Deus. O quarto e o último é que você tem que falar certo, olhar certo, andar certo, falar certo. Tudo isso vai te ajudar a ter uma vida de santificação. Efésios 4:29 diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. A palavra torpe, do grego, é palavra estragada, palavra podre. Tem muita gente que dentro de casa, numa discussão, marido e mulher, estão falando palavras estragadas. E depois não sabe porque o relacionamento não vai para frente. Porque quando você solta uma palavra torpe para uma pessoa, aquilo fica aqui, ó. Tem casal que está sofrendo há 30 anos por uma coisa que o outro falou lá atrás. Aquilo cria amargura no coração, e quando a mulher ou o marido olha para o seu parceiro, ele olha e vê aquela cena, daquela data, daquilo que ele falou. Aquilo criou amargura, desentendimento, e muitos chegam à separação. Mas porque um dia você falou o que não deveria ter falado. Eu lembro quando eu era adolescente, que eu não conhecia Cristo, eu tinha uma boca muito suja. Mas por que eu tinha uma boca muito suja? Porque eu ouvia dentro de casa. Por que eu tinha uma boca muito suja? Os amigos que eu jogava bola falavam. Então, eu era fruto do meio que eu vivia. Mas quando eu encontrei Cristo, Ele mudou até os meus lábios. Ele quer que você tome conta até daquilo que você fala. E é interessante que no mesmo trecho ele fala, mas só que for boa para edificação. Se é para você discutir com alguém e falar besteira, não faça. Só saia da sua boca em relação ao amigo, à esposa, filhos, palavras que edificam, que é o que Paulo está aconselhando aqui. Mas só que for boa para quê? Para edificar outra pessoa. Vai chegar, poxa, meu amor, como você está bonita hoje. Poxa, meu amor, a comida que você fez estava maravilhosa. Poxa, como você está bonita hoje. Meu amigo, poxa, você mudou, você está legal. Você tem algumas coisas que você poderia estar doido para falar, né? Mas você não fala. Fala o que é bom para edificar. Se é coisa ruim, não fala. Mas só coisa que é boa para edificar. Quando você deixa Deus operar na sua vida no processo de santificação,